Boa noite, vereadores, público aqui presente. A ausência da vereadora Ana e o vereador Rafael. Declaro a sessão aberta. Convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Então vamos aos trabalhos. Ata número 007/2020. Passo para o primeiro secretário Marcelo Trevisan que faça a leitura. Ata 007/2020, da sessão ordinária do dia 9/3/2020, da 15ª Legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, Rondon, Paraná, com comparecimento de todos os vereadores, à exceção dos vereadores Edelevan Lopes das Neves e Emílio Sardeto. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata de sessão anterior, número 06/2020, a qual lida foi aprovada por unanimidade dos presentes, sem impugnações ou ressalvas. Após o senhor presidente passou para o pequeno expediente, por tratar no dia 8 passado, ser comemorado o Dia Internacional da Mulher. O vereador Marcelo e a vereadora Ana prestaram homenagem a todas as mulheres. Seguindo mais nada havendo, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde havia na pauta o ofício de número 014/2020, de autoria do vereador Donizete Rogério, onde requer que solicitar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, que possa alocar 2 redutores de velocidade na rodovia Rondon-Paranavaí, nas proximidades do conjunto Boa Vista 1 e Novo e Parque Industrial. Após havia mais nada na pauta, ofício de número 017/2020, de autoria do vereador Cleiton Maurício Barros, onde requer estacionamentos horizontais na Avenida Rio de Janeiro, entre a Avenida Brasil, bem como o rebaixamento de meio-fio no canteiro central, ainda que seja encaminhado ofício à Copel, a fim de que possa informar a população de nossa cidade quando da suspensão de energia elétrica para restauração de reparos nos cabos elétricos, como também o Poder Executivo Municipal determine que faça captação de água pluvial, galeria para captar águas pluviais, ladeando o comércio do senhor Antônio Rossato, na Rua Paris. Seguindo, os vereadores discorreram sobre seus pedidos e requerimentos. Com isso, ainda foi acrescentado um pedido de quebra-molas em frente à Vila Rural Independência. Após o uso da palavra, o vereador Edson Roberto Rocha, mencionando explicação sobre o ofício de número 08 e 09/2020, que fala sobre segurança pública em nosso município. Após diz que nossa cidade será contemplada com um projeto com o PROED, regulamentado para a Lei Estadual número 17.650. Após mencionou sobre o requerimento do vereador Cleiton a respeito do desligamento de energia da Copel. Seguindo, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei número 03/2020, da autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.807.948,50, de dotações orçamentárias que específica. Em seguida, de posse dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes, a apreciação e aprovação do referido projeto de lei, a matéria foi à discussão. Usando da palavra, o vereador Edson Roberto disse: esse dinheiro é um dinheiro que está entrando mais além do orçamento do exercício 2020, onde isso é fruto do trabalho dos vereadores, junto aos seus deputados. Com isso, quando vamos a Curitiba, sempre cobramos os nossos representantes que ajudem a nossa cidade. Seguindo, o vereador Donizete Rogério mencionou sobre o referido projeto, dizendo que mesmo sendo uma função atípica do Poder Legislativo, nós sempre cobramos e trazemos recursos para a nossa cidade. Após, nomeou cada deputado estadual e federal que tem ajudado Rondon. Após disse que desse valor global do projeto de lei de R$ 1.460.500 foi trabalho
de esforço conjunto da Casa para beneficiar a nossa população. Em seguida, o senhor presidente passou para explicações pessoais, onde usou da palavra Rafael Cuco e Marcelo Trevisan. Seguindo, não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença, pelo apoio e declarou encerrada a sessão. Boa noite, vereadora Ana. Coloca a ata de número 007 de 2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 083 de 2019. Ata 083 de 2019 da sessão extraordinária do dia 16/12 da 15ª legislatura, às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores Rondão, Paraná, com comparecimento de todos os vereadores. Após o senhor presidente, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta projeto de lei número 08/2019, onde declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres da PMF do Colégio Castro Alves. E o projeto de lei de número 09/2019, onde declara a utilidade pública a Associação da Comissão do Rodeio de Rondão, ambos da autoria do vereador Edson Roberto Rocha. Seguindo hipótese dos pareceres das comissões pertinentes favoráveis, o referido projeto foi à discussão para discutir o referido projeto do seu autor, discorreu sobre o mesmo. Após havendo consenso, o senhor presidente colocou os referidos projetos de lei em votação, onde foram aprovados por unanimidade de presença em primeira discussão. Seguindo, havendo na pauta projeto de lei número 015/2019, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Rondão, de autoria e providência, de autoria do vereador Donizete Eugênio. Seguindo hipótese dos pareceres favoráveis, comissões pertinentes, a apreciação e votação do referido projeto de lei. Após, para discutir o seu projeto, o seu autor discorreu sobre o mesmo. Após havendo consenso, o senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes primeira discussão. Em seguida, havia na pauta projeto de lei número 057/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, em fazer a concessão de direito real de uso de bem público, propriedade do município de Rondão e de outras providências, à empresa TBC Transporte Limitada, Marcos Wagner da Silva. Seguindo hipóteses pareceres favoráveis, comissões, apreciação do referido projeto de lei, com exceção do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e relator da Comissão de Justiça e Redação, Valdomiro Sardeto Pícola. Após o senhor presidente demonstrou ao referido deficiência de assinaturas nas comissões e transformando o plenário de comissão em geral. No outro plenário, autorizou o senhor presidente a pautar o projeto de lei, onde recebeu votação de 7-1, sendo o voto contrário vencido do vereador Miro Sardeto. Após o mesmo foi a discussão, usando da palavra o vereador Edson Roberto Rocha. Apresentou uma emenda aditiva, onde obriga a referida empresa beneficiária do transporte transferir todos os veículos para o nosso município, que trata do inciso 12. Em seu artigo 5º, a concessionária se obriga a realizar emplacamento no município de Rondão dos veículos que vierem a ser adquiridos, bem como dos veículos que estiverem lotados na sede da concessionária, a ser instalado nessa municipalidade. Seguindo, o senhor presidente colocou a emenda do vereador Edson Roberto Rocha, sendo aprovada por 7-1, sendo o voto contrário vencido do vereador Miro Sardeto. Após o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, sendo aprovado por 7-1 em primeira discussão, com o voto contrário vencido do vereador Miro Sardeto. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei de número 058/2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão e da outras providências. A empresa NMF Sistema de Segurança Limitada, Nicola Segurança Eletrônica. Após o senhor presidente demonstrou a referida deficiência da assinatura nas comissões e transformando o plenário em comissão geral. O douto plenário autorizou o senhor presidente a pautar o projeto de lei, onde recebeu a votação de 7-1, sendo o voto contrário vencido do vereador Miro Sardeto. Após, para discutir o projeto, usou da palavra
o vereador Edson Roberto Rocha. Após havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 7-1 em primeira discussão, com o voto contrário do vereador Mírio Sardeto. Após havia na pauta o projeto de lei número 060/2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão da outras providências. A empresa FJX Transporte e Logística, IR José Osmar Freire Júnior, após o senhor presidente demonstrou a referida deficiência da assinatura das comissões e transformando o plenário em comissão geral. Do outro plenário autorizou o senhor presidente pautar o projeto de lei, onde recebeu a votação de 7-1, sendo o voto contrário vencido do vereador Mírio Sardeto. Após, para discutir o projeto, usaram da palavra os vereadores Edson Roberto Rocha, Donizete e Ugeli. Após havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 7-1 em primeira discussão, com o voto contrário do vereador Mírio Sardeto. Após havia na pauta o projeto de lei de número 062/2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a atuar, outorgar escritura pública de terreno e da outras providências. Seguindo depósito dos pareceres favoráveis às comissões pertinentes, o projeto foi à discussão. Havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade primeira discussão. Após havia na pauta o projeto de lei número 061/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar, outorgar escritura pública de terrenos e da outras providências. Seguindo depósito dos pareceres favoráveis às comissões pertinentes, o projeto foi à discussão. Havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade primeira discussão. Em seguida, o senhor presidente passou para os trabalhos da referida sessão para a vice-presidente vereadora Ana Lira, dando continuidade à presente sessão. Solicitou ao primeiro secretário que desse continuidade à leitura dos projetos de lei, onde havia na pauta o projeto de lei de número 064, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão da outras providências. A empresa Juliana Roberta Cárnio de Castro, ME, Casa de Carnes Modelo. Após o senhor presidente demonstrou referida deficiência de assinatura das comissões e transformando o plenário em comissão geral. E do outro plenário autorizou ao pautar o projeto de lei, onde recebeu votação de 6-1, sendo o voto contrário vencido do vereador Mírio Sardeto. Após, para discutir o projeto, usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha. Em seguida, havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 6-1 em primeira discussão. Após, com o retorno do senhor presidente, a senhora vice-presidente assou os trabalhos a quem é de direito e fato. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei número 065/2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão da outras providências. A empresa Edson Garcia de Andrade Júnior, ME, Comércio de Madeiras, Itapema. Após o senhor presidente que demonstrou a referida deficiência da assinatura das comissões e transformando o plenário em comissão geral, onde o outro plenário autorizou a pautar o projeto de lei, onde recebeu a votação de 7-1, sendo o voto contrário vencido do vereador Mírio Sardeto. Após, para discutir o projeto, usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha. Em seguida, havia no consenso. O mesmo foi a votação, sendo aprovado por 7-1 em discussão. Após, na pauta, o projeto de lei de número 067, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público de propriedade do município de Rondão da outras providências. A empresa CM Móveis Digital RL, CM Móveis. Após o senhor presidente demonstrou referida deficiência de assinaturas nas comissões, transformando o plenário em comissão geral, e do outro plenário autorizou a pautar o projeto de lei, onde recebeu a votação de 7-1, sendo o voto contrário vencido do vereador Mírio Sardeto. Em seguida, havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 7-1 em primeira discussão. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei número 066 de 2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar concessão de direito real de uso de bem público da propriedade do município de Rondão da outras providências. Revogação é essa da Lei Municipal NR 1862/2019,
onde foram doada à empresa Iúbio e Soares, Limitada, Depósito Tapiraquí. Após o senhor presidente demonstrou a referida deficiência de assinatura nas comissões, transformando o douto plenário em comissão geral. E o douto plenário autorizou a pautar o projeto de lei, onde recebeu a votação de 7-1, sendo o voto contrário e vencido da vereador Miro Sardeto. Em seguida, para discutir o projeto, usaram na palavra os vereadores Donizete Rugel e Edson Roberto Rocha. Após havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 7-1 primeira discussão. Após havia na pauta o projeto de lei número 069/2019, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de bem público propriedade do município de Rondônia e da outras providências. A empresa Delta Eixo Montagem e Manutenção Industrial RL. Delta Eixo Montagem de Manutenção Industrial, Edmilson Antônio da Cruz. Após o senhor presidente demonstrou a referida deficiência das assinaturas das comissões, transformando o plenário em comissão geral, que o douto plenário autorizou a pautar o projeto de lei, onde recebeu a votação de 7-1, sendo o voto contrário vencido o vereador Miro Sardeto. Em seguida, para discutir o projeto, usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha. Após havendo consenso, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 7-1 em primeira discussão. Em seguida, havia na pauta o projeto de lei número 068/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.455.476,06, seguindo hipóteses pareceres favoráveis às comissões pertinentes. O projeto foi a discussão, usando da palavra o vereador Miro Sardeto. Diz que irá fazer a sua justificativa dos projetos agora no final, dos quais votou contra. Primeiro, porque esses projetos que deram entrada nessa casa está em desacordo com o regimento interno. Todos os projetos que chegam nesta casa devem ser comunicados às comissões e as comissões têm um prazo para analisar os projetos e dar um parecer, para que possa ou não entrar em votação. Com relação à sua posição sobre os projetos que foram apresentados para a doação de terrenos, a sua posição é a mesma dos outros projetos tratando no mesmo assunto, que deram entrada nessa casa. Fui contrário, baseado no parecer Tribunal de Contas e da nossa advogada. Não muda o fato de ser um projeto de doação de terreno para geração de emprego, que seria o mais correto ser feito através de licitação pública. Não da forma que está sendo feito, mas quero reafirmar que não sou contra a doação de terreno para geração de emprego, porém, não sou a favor na forma que está sendo feito, porque eu voto baseado na minha consciência, baseado naquilo que o Tribunal de Contas deu o parecer e também a nossa advogada. Após para discutir o projeto, usou da palavra o vereador Donizete Rugel. Após havendo consenso, o senhor presidente colocou o referido projeto em lei em votação, onde foi aprovado por unanimidade primeira discussão. Não havendo mais nada na pauta, o senhor presidente convocou os vereadores para amanhã realizar uma sessão extraordinária às 18 horas. Após agradeceu a todos e encerrou a sessão. Coloca a ata número 083 de 2019 em apreciação dos vereadores para impugnação e ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Como não temos nada no pequeno expediente, passamos por expediente comum. No expediente comum temos um convite da secretária de Saúde, uma reunião dia 18/3, quarta-feira, às 13h30. A reunião é sobre o coronavírus. É importante, se os vereadores poder participar da reunião, alguém do público aqui presente. Algum vereadores quer comentar alguma coisa? Senhor presidente, que dia que é a reunião? Dia 18. 18. Quarta-feira, 13h30. Será que vai se confirmar a reunião, mesmo com essas aglomeração de pessoas? Provavelmente pode ser que não haja reunião, né? É aqui na Câmara? É na Câmara. É? Então tá, vamos juntar para depois separar? Então tá bom.
tem ninguém, então, para discutir mais nada, então passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 003 de 2020. Projeto de Lei 003/2020, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Coloco o projeto de lei número 003 de 2020 em discussão dos vereadores. Coloco o projeto de lei de número 003 de 2020 em segunda votação. Vereadores favoráveis se manifestem, ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Passamos para a explicação pessoais. Vereadores que queiram se inscrever? Senhor presidente, Vereador Edson, pois não. vou fazer o uso das explicações pessoais justamente para a gente falar sobre o problema que está afligindo a todos nós, né? Principalmente nós que trabalhamos com aglomerações de pessoas. E hoje, às 17h30, o governador fez o seu pronunciamento, onde, a partir do dia 20, nós que somos da rede pública de ensino, não estaremos mais atendendo os alunos, né? Então, foram suspensas as aulas a partir do dia 20. Então, sexta-feira já não haverá aula. E também todos os outros eventos que aglomerem pessoas. Por isso que eu fiz até a minha indagação lá, mas será antes do decreto, porque o decreto do governador inicia dia 20. Então, nós também podemos ser orientadores das famílias que esse decreto dos governadores, não só do Paraná, mas do Brasil inteiro, é para que as pessoas fiquem em casa. Não adianta você fazer um decreto e as pessoas estarem se aglomerando, indo a eventos, né? Até hoje, né, tem partida de futebol ainda marcada com público, com tudo. E ontem tivemos manifestações no Brasil inteiro, e com esse vírus aí que, na realidade, nós recebemos informações e desinformações a cada momento, né? Então, você se assusta em receber vários vídeos, várias informações sobre a pandemia que está ocasionando no país inteiro. Então, deixar aqui a nossa informação a todos que estão nos acompanhando, né, sobre, a partir de sexta-feira, a mudança de característica em todo o estado do Paraná, quanto a aglomerações de pessoas. Era só que eu tinha. Obrigado, senhor presidente. Vereador Miro. Senhor presidente, vereadora Ana, Francisco, Adriano, obrigado pela presença. Eu também quero fazer um registro aqui, senhor presidente, com relação a essa orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado do Paraná, Secretaria de Saúde do Estado e do Governador do Estado, com relação às medidas que estão sendo tomadas para a contenção da propagação do coronavírus. Então, eu, como trabalho no hospital, né, os hospitais estão recebendo orientação e que está sendo proibido a visita, né, de pacientes, de parentes de pacientes, amigos que vai visitar paciente. Então, já a partir de hoje, já ficou, por tempo indeterminado, proibida a visita em hospital. E, infelizmente, a gente vê aqui em Rondão que o povo, muitas vezes, com a preocupação desse vírus que está sendo propagado em todo o mundo, procura muito hospital, e às vezes sem necessidade. Haja visto que nesse final de semana nós tivemos um número muito grande de pessoas frequentando o hospital, sábado e domingo, somando as consultas que teve, passou de 100 consultas. Então, é um público que não tem necessidade, muitas vezes, de procurar o hospital.
Então, fica aqui registrado até para quem nos acompanha nas redes sociais, né? Para a senhora vereadora, a vereadora Ana, que está na área da saúde, sabe disso também, que muitas vezes a gente é cobrado, né? E o pessoal não entende e eles querem forçar a visita e acha que essa restrição está sendo feita só aqui em Rondão. Mas como hoje, infelizmente, o governador do estado e o secretário de saúde, né, fez essa colocação, então eu acredito que a população de agora para frente vai ter consciência do que realmente está acontecendo. É só isso, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcelo Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Deixar aqui também o meu registro, a nossa preocupação com esse vírus que está vindo aí. Pedir aí, às vezes, algum dos amigos vereadores aqui, como eu, o Valdomiro e a Ana, somos da saúde, a gente às vezes está um pouco mais inteirado do assunto. Ainda temos algumas dúvidas. Por isso é tão importante essa reunião de quarta-feira, vereador Edson, para discutir essas dúvidas que a gente tem e passar para a nossa população para poder ficar atento com a propagação desse vírus. A maior contágio hoje, maior porta de entrada do vírus são as mãos. Então, acho que cuidado com as mãos é muito importante. E vamos esperar essa reunião de quarta para a gente poder amenizar essa situação. Quanto à medida do governo do estado, acho uma medida que vem em boa hora, que temos que tomar todo o cuidado para evitar a propagação desse vírus. E quanto ao que o vereador Miro discorreu sobre hospitais, acho que a população está na hora de começar a pensar neles mesmos, neles e nos seus familiares, que o hospital, o posto de saúde, é um local que não é só o coronavírus, não. É qualquer outro vírus que está correndo diariamente. Então, quanto mais puder evitar de estar nessas exposições, né, vereador Miro, vereadora Ana, é importante. Era só isso. Muito obrigado. Vereadora Ana. Principalmente, né, vereador Marcelo, as crianças, idosos, né, que estão mais assim, como que eu posso dizer, são mais imunes a pegar essa doença, então mais fracos, né, que são pessoas assim. Então, hoje lá no posto de saúde eu vi muita criança, talvez que nem tá doente, mas a mãe vai por um motivo ou outro, leva a criança. Os que eu consegui falar, falei, olha, não entra aqui, né, fica lá fora, não traz sua criança, que é perigoso. Até a gente teve um caso que o vereador Miro, agora à tarde, viu uma mulher com muita falta de ar. Ela chegou no hospital passando muito mal, foi para o posto, depois foi para o hospital, a ambulância, o médico acompanhou, foi bem, assim, sabe, a gente fica muito preocupado, porque nós estamos lá trabalhando já de máscara, né, com medo, então a gente está trabalhando porque é o nosso trabalho, mas quem puder evitar, não vá lá por qualquer coisa, né, não vá por qualquer coisa. É bem perigoso mesmo, então vamos evitar. Faço minhas palavras de vocês dois, né, que é dessa forma mesmo. Muito obrigada. Então, por esse motivo também, provavelmente, eu acho que a Câmara, depois dessa reunião agora do dia 18, que nós vamos ter com a secretária da Saúde, o prefeito também, eu conversei um pouquinho com ele hoje, acho que ele vai ter uma reunião, acho que amanhã, com algum pessoal do governo, da saúde também em Cianorte. Então, provavelmente, a Câmara também nós vamos ficar 2 semanas, eu acho que sem fazer reunião por enquanto. Aí vamos ver o que vai acontecer nessa reunião agora da saúde para a gente tomar o rumo certo. Certo, senhores vereadores? E vamos então, como não temos nada para hoje, vamos pedir a Deus, né, que esse vírus aí, que se resolva, porque o nosso país já veio de uma crise. Agora que estava equilibrando, acontece isso de novo no país, no mundo, na verdade, né? E o Brasil é um país produtivo e acaba pagando um preço muito caro. Então, por hoje não temos mais nada e que Deus nos acompanhe. E declaro a sessão encerrada.